Agora eu gostaria de fazer comentários rapidamente sobre o ex-funcionário do Army que fez declarações interessantes e eu acredito que mal serão lembradas. Bom, as pessoas elas tendem a olhar quando homens são vítimas desses tipos de situações de uma forma mais branda, do tipo como se fosse algo que não é tão grave, supera rápido. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, homem supera rapidinho. Mas não é bem assim que funciona. Não há diferença entre ser homem ou mulher quando se está falando de um tipo específico de trauma. Existem pessoas que são mais resistentes e a forma como elas lidam por algumas situações pode ser menos dramática e outros mais dramático, dependendo da personalidade, da estrutura psicossocial, emocional. Então depende muito e há muitos fatores que envolvem a resposta que o indivíduo tem a uma situação que lhe aconteceu. Eu não tenho a menor ideia da condição psicológica desse homem, porque eu não pude nem ver o rosto dele. Mas eu acho que o que ele foi exposto aqui é grave, porque isso limita, isso causa traumas, e isso prejudica e afeta, principalmente questão de confiança e também qualquer relacionamento que ele possa ter com outros chefes. Se a gente mencionar aqui algo grave, que é ele ser obrigado a se submeter a top lap dance, isso é um tipo de, principalmente quando você é exposto a esse tipo de prostituição, porque você é obrigado a ceder seu corpo para alguém que você não quer. Então, naturalmente, se fosse uma mulher no lugar dele, na hora todo mundo diria, uau, que absurdo! Mas como é um homem, ele mesmo diz, eu sei que o que eu passei é menos do que essas moças passaram, mas o que ele passou é sério, é grave. Já começa pelo fato dele ter sido obrigado a entrar numa boate. Então ele vai ver todo tipo de cena, corpos que ele não gostaria. Não sei se ele tinha namorada, se ele era noivo, se ele era casado com alguém. Mas o que ele foi exposto ali poderia feri-lo de diversas formas. De repente algo ligado à religião, ou então a fidelidade que ele tem a algum relacionamento, ou então a própria moral dele. Quando você é obrigado a fazer algo que você não quer nesse nível aqui, que não é necessário, nós não estamos falando de um trabalho que o seu chefe manda você buscar um copo d'água, você não quer e você é obrigado a buscar. Nós estamos falando de expor seus olhos, de expor seu corpo a uma outra pessoa que está fazendo algo que você não quer, mas você tem que se submeter. Também é importante comentar o estado de medo que ele passou quando ele estava no carro e que o Army dirigia desenfreadamente, bêbado, a não sei quantos quilômetros por hora. Ou seja, o nível de controle era tão grande que ele continuou no trabalho, mesmo numa situação como essa dentro de um carro, no qual poderia ter resultado em um acidente fatal, onde os dois perderiam sua vida. Ou seja, o controle e a manipulação era tão grande que o risco de perder o emprego era mais temível do que perder a vida, caso uma situação como essa resultasse em um acidente trágico e fatal. Eu normalmente tendo a ser mais compassivo em situações como essa, quando envolve emprego. É claro que eu acho que tem limites, porque você não vai fazer tudo por um trabalho, mas há um estresse financeiro muito grande hoje em qualquer lugar do mundo. Todo mundo aqui que está empregado, todo mundo aqui depende de salário, e dependente se você trabalha para outra pessoa ou trabalha para si mesmo, você depende das finanças. Você precisa ganhar dinheiro para poder pagar suas contas. E quando muitas outras pessoas dependem de você, é muito comum pessoas permitirem, tolerarem várias situações que não deveriam para poder manter aquele emprego, com medo do que pode lhes acontecer caso percam aquele trabalho. Isso causa muitas situações, inclusive uma delas que a gente pode ver lá nas Mulheres do Presidente, que é uma das situações mais dramáticas, que é o caso da Paula Jones, quando foi levada para o quarto do Bill Clinton. E o que muitas pessoas perguntaram, mas você estava na recepção, por que você foi para o quarto do governador? E a resposta dela na época foi o quê? Eu não pensei, eu não imaginei o que ele queria tentar fazer, e eu também pensei no meu trabalho, no medo de perder o meu emprego. E terceiro, eu trabalhava para o governador. Isso era uma honra. E essa é uma linha que pode ser muito difícil de algumas pessoas compreenderem, mas quando você traz todos os detalhes, os fatos eles podem ser interpretados da forma correta. Mas, passando dessa linha e indo para o outro lado, a gente chega na F. E aí, nós precisamos observar algumas coisas aqui. Todo relacionamento deve ser submetido a uma inspeção. Você precisa descobrir quem é o outro, quem é ele, quem é ela. Então, claramente, você deve usar
os recursos necessários para que consiga fazer e realizar uma investigação. Você tem que investigar. Só que ninguém quer descobrir as pessoas que estão do seu lado. Infelizmente, as pessoas querem se agarrar ao que elas estão vendo. E quando os sinais começam a aparecer, a maioria ainda começa a minimizar o que está surgindo, porque eles e elas não querem que a boa fase do relacionamento acabe. Quando a pessoa está até o pescoço do mar de rosas, ela, não, eu tô aqui submerso, vai ficar tudo bem. Acontece que ninguém tem consciência que essa fase vai acabar. Porque se o outro não é quem diz ser, significa que ele está usando um disfarce. E mais cedo ou mais tarde ele vai tirar o disfarce. As pessoas só usam disfarces para conquistar alguma coisa ou alguém. Quando elas conquistam, os disfarces não servem mais. Porque disfarce gera esforço, gera trabalho, gasta energia. E é visível aqui, pelo padrão, entre os relatos, que é inegável, que o Armin não tinha afeto a essas moças. É algo que eu afirmo aqui. Ele não tinha afeto por nenhuma dessas moças, tenho certeza absoluta. Ele seguia um protocolo que provavelmente foi muito bem testado para conseguir mantê-las atraídas nele, para que pudessem fazer suas vontades bizarras. A gente pode ver nessa estrutura de viagem. Então ele dava o mundo para que à noite, ao fazer tantas exigências absurdas, as moças que receberam o dia inteiro uma quantidade absurda de afeto e atenção não tivessem coragem para negar. E a única escolha plausível acabava sendo se submeter às exigências ou aos pedidos dele. Então tudo isso é um efeito muito bem pensado. É planejado e é articulado. Eu dou, você fica me devendo. Então quando eu pedir alguma coisa, automaticamente a sua consciência vai arder, porque você sabe tudo que eu te dei. E agora você tem que me retribuir. Isso não é uma desculpa, mas é uma explicação psicológica. Mas aí, quando a gente olha para F, a garota que tem a acusação mais grave, também tem pontos em suas declarações que são difíceis de engolir. Em várias das mensagens que o Armin mandou para ela, ele dizia assim: eu decido quando você dorme, sua tolerância à dor não tem igual, você é minha escravinha pessoal, você é minha, está me ouvindo? Eu sou seu dono e serei para sempre. Ou seja, o relacionamento estava completamente articulado em duas pessoas com posições completamente diferentes. Só que aí a gente precisa olhar para o começo, para a origem, para a porta de entrada. Ela se permitiu começar um relacionamento com um homem casado. Isso é adultério. E eu sinto muito. Mas se você se envolve com um homem casado, com uma mulher casada, você está ciente que o pior pode lhe acontecer. Você só não espera que aconteça, mas você está pedindo para o pior te acontecer. Para começar, é um relacionamento todo errado, imoral, ilegal e até alguns anos atrás era considerado crime aqui no Brasil. Deixou de ser, mas ainda é um absurdo. Ai, mas ela foi seduzida. Foi mesmo, pela falta de vergonha na cara. Educação vem de berço e o básico vem do senso. Adultério ainda é considerado um ato ruim e todo mundo sabe disso. Ela começou a desrespeitar a si mesma antes dele feri-la. Já começa por aí. Ela desrespeitou a Elizabeth, os dois filhos dele. Se ela fosse uma criança, essa conversa ia ser muito diferente. Porque ir atrás de crianças, de menores, é indesculpável, é nojento, inclusive vai para o outro lado. Agora, ela não era nenhuma criança indefesa. Sem contar que nós estamos falando de um diálogo pela internet de pessoas que estavam em países diferentes. Em nenhum momento ela emitiu um pedido público de desculpas para Elizabeth. E não adianta dizer, ai, mas eu não queria machucar a Elizabeth, mas mesmo sabendo que ele era casado, você continuou o caso. Ai, mas ela não pediu para ser violada pelo Armin. Eu sei que ela não pediu. Só que a situação é como um motorista bêbado dizendo, eu nunca quis atropelar e ceifar aquela pessoa. Só que ninguém obrigou o motorista a ficar atrás do volante. E no caso dela, a permanecer de caso com ele. Você escolhe a ação, você possui as consequências. Se esse homem não tinha respeito pela esposa,
Como uma amante acha que pode exigir respeito? Ai, mas ela deu muito poder a ele. Deu porque quis. Ela sabia desde o primeiro dia que ele era casado, isso era informação suficiente para ela ir embora. Ela tem culpa, tem responsabilidade, tem implicações. O que essa moça queria era apenas a parte boa do adultério. Só que a vida não é assim. Sem contar outro ponto, 3 anos depois do ataque, ela mandou uma mensagem pedindo coisas absurdas para ele, incluindo coisas que envolviam BDSM. É difícil colocar a mão no fogo pelas vítimas de hoje. As vítimas de hoje em dia já não são tão vítimas como as do passado. Pessoas que às vezes eram agarradas no meio da rua, usurpadas por um vizinho, por um estranho, por alguém que empurrou a pessoa para dentro de um lugar, fechou a porta e fez coisas horríveis. Não, nós estamos falando hoje de vítimas permissivas. Eu não quero dizer aqui que é porque 2 pessoas estão em adultério que uma tem direito de fazer o que quiser com a outra. Não é isso. Porque o que é certo, e errado é errado. E o que ele fez com ela, se isso é verdade, se a acusação dela for verídico, é errado e é crime. E ele, é claro, tem que ser punido por isso. Mas ela tem muito sangue nas mãos do que lhe aconteceu. Se o Armin tiver que pedir desculpas para F, ela tem que estar ciente que ela precisa pedir desculpas para ela mesma. E eu vou ser muito claro aqui com vocês. Eu acredito em partes nas declarações da F, porque eu li os prints, os directs, e eles são verdadeiros. Isso não tem como dizer que não são. Eu não sei o que dizer acerca da acusação. Eu tenho uma inclinação para dizer que essa acusação dela pode ser verdadeira. Porém, eu acho que há muito contexto que precisaria ser exposto para que pudéssemos ter uma observação maior desses detalhes. Porque quando eu olhei a coletiva de imprensa, eu assisti o vídeo inteiro na íntegra, que eu narrei para vocês no episódio anterior, a expressão corporal dela deixou a desejar. Então, é muito complicado mesmo. Porque daí a gente se pergunta no quanto as acusações são realmente pautadas em alguém que está ferida pelo que lhe aconteceu, ou alguém que está com raiva, que foi largada, que foi abandonada, que foi deixada para trás, porque normalmente é isso que acontece com adúlteros, seja homem ou mulher. Tá, eu sei que tem casos em que o marido sai para ficar com a amante, larga os filhos, mas não pega esses casos, porque se tem muita gente que sai de casa para ir morar com a amante, tem muita gente que passa a vida inteira enrolando a amante. Um dia eu separo dela, um dia eu largo, e a pessoa perde a vida toda esperando, porque esse dia nunca vai chegar. E muitas vezes tem muitas pessoas que têm centenas de casos, que traem a vida toda, mas não querem abandonar a esposa ou o marido, porque tem algo nesse relacionamento que faz essa pessoa se sentir bem. Então ela ainda gosta da vida de casado, mas não o suficiente para que ela não tenha outros casos. Mas pode ter certeza, tem gente que vai trair a vida toda, mas nunca vai passar pela cabeça dela de largar realmente a esposa, porque ela fala, não, essa vida que eu tenho aqui é boa, essa mulher vale ouro, esse homem é 10. Tudo bem, não me impede de trair, mas não, eu não vou abandonar. Há diferentes tipos de dinâmicas de adultério que eu não tenho tempo para entrar aqui. Mas, finalizando o bloco da F, eu gostaria de deixar claro que essa moça tem 50% da culpa do que lhe aconteceu.